Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao Outspoken Marketing. Para quem ainda não me conhece, Leandro Guerra falando. Estou fazendo aqui a nossa transmissão ao vivo porque eu gosto da interação melhor. Eu pensei, vou sentar agora e vou gravar uma aula, né? Mas eu tenho preferido esse formato das transmissões ao vivo justamente porque tem o dinamismo da minha interação com vocês, sempre surge um monte de pergunta, tá? Então eu acho que é muito mais produtivo do que eu aqui no meu escritório sozinho sento e gravo alguma coisa. E o ponto que eu queria trazer hoje, tá? E agradeço ao caro Pedro Farias, que eu tava trocando uma ideia com ele aqui pelo direct, e ele perguntou para mim qual que era o yield do meu método e de trading esportivo. E eu falei, é uma métrica que eu não ligo muito, então eu nem calculo. Por quê? Porque eu sou um sujeito que vem do mercado financeiro e lá no mercado financeiro me importa o quanto eu fiz da grana que eu tinha em conta. Então se eu tinha lá R$1.000 na corretora, se eu ganhei R$100, significa que eu fiz 10% e beleza. Então, era essa a minha principal métrica até o momento, além, obviamente, né, da direção da curva, para fazer a avaliação do modelo. Mas beleza, aí eu fiquei com aquilo na cabeça e, você sabe, né, quando eu fico com alguma coisa na cabeça, depois eu vou dar uma olhada. E aí eu fui calcular o tal do yield para o meu método, então, porque o Pedro tinha me perguntado e eu fiquei curioso, tá? E aí mostro para vocês agora. No contexto do trading esportivo, tá? Esse aqui é o meu yield. É de 5,69%. O que ele significa? Ele é o total de dinheiro que o meu modelo fez, que é esses 737,99 euros, usando uma stake de 2,50 euros, tá? Lembrando sempre disso, que é o que eu tenho aqui agora. Então, essa curva azul representa esses 737,99 e esse yield é a razão entre estes 737,99 que eu ganhei, dividido pela responsabilidade que eu assumi, ou seja, o turnover, todo o dinheiro que eu de fato empreguei no mercado. Porque lembrando, pessoal, um conceito muito importante, quando eu falo que a minha stake é de 2,50, é de fato a grana que eu estou colocando a risco? Não. Como eu opero um método lei, ou seja, eu faço o papel da casa, eu ofereço uma oferta, né, ao mercado, eu faço uma oferta ao mercado, a minha responsabilidade ela é a odds, na verdade. Então, o dinheiro que está a risco, se eu ponho da 2,50, tá? E, por exemplo, eu pego aqui uma odds, tá? De 2,44, é esse meu, né, lei de 2,50, na verdade me dá uma responsabilidade de 3,60. Então, é maior do que o stake em si. Então, se eu pego toda a responsabilidade assumida para gerar este 737,99, isso daqui me dá 5,69%. Só que, exatamente amanhã, completam 3 meses que eu estou fazendo esse negócio. Ou seja, esse intervalo de data que tem aqui são de 3 meses. Se eu mensalizo esse yield, ele me dá um retorno mensal de 1,90%. Que anualizado, assumindo que o modelo manterá este retorno, né, no tempo, isso me dá um retorno anualizado de 25,28%. Pessoas, isso daqui é uma máquina de fazer dinheiro. Porque quem é do mercado financeiro sabe o quão difícil é você ter um retorno anualizado de 25,28%. Isso daqui é o que, obviamente, a média histórica de gente como Warren Buffett. Só que, né, obviamente, guardada as proporções, não estou querendo fazer nenhuma comparação direta, tá? Eu estou só querendo mostrar que se eu pego a grana que está empregada, certo? O retorno que eu tive em relação ao dinheiro que eu fiz girar, eu tenho isso daí. Aí daqui você consegue, você entendeu? Como é que fala?
você consegue ter um parâmetro muito interessante, ou seja, toda vez que eu girar 100 euros, que é a minha moeda, então eu falo em euros, né? Para vocês vai ser reais. Então toda vez que eu girar 100 euros, eu tenho a expectativa de ganhar, na média ali, 5,69 euros. Você entendeu? Então, ô grande Adriano, tudo bom, meu caro? Abraço aí, abraço. Eu não canso de repetir, porque eu acho que uma coisa é a gente ser muito honesto, né, nessa vida, e muito transparente. E o Adriano é praticamente, para mim, a referência, tá? Nesse mercado. Ele que me trouxe para cá. Eu vejo ele como num patamar assim completamente, e agradeço por você ter me ali falado desse universo, tá? Sempre eu vou te agradecer, meu caro, porque você me abriu um outro mundo de possibilidades aqui maravilhoso. E daí, ou seja, a cada 100 euros que eu girar, eu tenho essa expectativa de 5,69 euros ganhos. Se eu girar 1.000, 56, e assim sucessivamente. Agora, né, eu sei que vocês, naturalmente aí do mercado financeiro, porque é basicamente como vocês me conheceram, acredito que uma minoria deve ter me conhecido por causa do trade esportivo recentemente. Vocês sabem o quanto é difícil ter um retorno de 1,9. Detalhe, tá, pessoal? Isso daqui é líquido, tá? Já está descontada a taxa da corretora. Tá faltando o imposto de renda aqui. Mas beleza, vamos desconsiderar o imposto de renda aqui só para esse cálculo, tá? Mas já está líquido da corretagem. Até porque, se eu for falar de imposto de renda aqui da Itália, né, eu vou começar a chorar aqui na frente da live. Então, isso daqui já é líquido, tá? Dos custos operacionais. Você sabe bem lá no fundo o quanto é difícil você ter 1,9%. Pega qualquer produto financeiro aí no mercado que te paga 1,9%. Se você tiver, você me manda, por favor, porque eu vou colocar meu dinheiro lá, com certeza. Ou seja, não tem, tá? E ainda eu vou além. Esse retorno, tá, anualizado, que eu tenho aqui de 25,28%, ele equipara, na verdade, supera por um ponto percentual, mas, então a gente tem uma variância aqui, ainda não fiz nenhum ano, né, tô só há 3 meses de trade esportivo, mas vamos supor que daqui 12 meses, na verdade 9 para completar 12, mantém essa proporção, é o que mediamente eu tenho feito no trade quantitativo. Tá? Ou seja, amigão, eu tô aqui, ó, elas por elas no negócio. Só que, de todo coração, não quero parecer prepotente, nem quero parecer arrogante. Mas no tempo que eu considero empregado para fazer esse negócio aqui de trade esportivo, em relação ao tempo e ao trabalho que eu emprego no trade quantitativo de ações, a balança pende para o trade esportivo. Com todo respeito, porque não é banal, não estou falando, repito, que é simples, como tudo exige que você sente, né, o bumbum na cadeira e se dedique e estude, e é aquilo que eu falei para vocês. Eu venho investindo, tá? Quando o assunto é pesquisa e etc, umas 4 horas por dia nesse negócio nesses últimos 3 meses. Então faz a continha de quantas horas eu gastei nesse negócio aqui, tá? Quantas noites eu já avancei aqui nisso, tá? Então, para poder chegar, porque é fácil, né? Bonito, você mostra aqui os números, as pessoas às vezes não fazem a menor ideia do trabalho que é você chegar num negócio desse tipo aqui, né? Você fala, montou ali uma planilha e surgiu, né? Pum, para de papum, espelharmos, aí surge aí o negócio. Não é assim que funciona. Trago ainda um outro conceito adicional, tá? Eu venho trabalhando com várias ideias em relação ao mercado. E aí, aproveitando que eu recebi até um elogio público aqui do Adriano, tá? Uma coisa que eu aprendi com ele e é um fato inquestionável é que você não tem que querer ser melhor que o mercado. Dá uma olhada nessa linha branca aqui, tá? Que, olha, bem na verdade, juro, se você simplesmente aqui eliminar o resto, tá? Não é a pior dos universos, tá? Tem bastante variância aqui nessa linha, mas não é o pior dos universos.
Isso daqui teria sido, nessa base que eu tenho, com 2.150 jogos nesse momento, se você simplesmente tivesse sempre feito layaway, tá? Esse teria sido o seu retorno. É claro, a tendência, tá, é que essa curva potencialmente fique meio de lado, mas teve aqui uma alta, isso daqui pode ter um viés inclusive disso daqui. Mas é importante por quê? Porque daí eu comparo, tá, justamente o meu modelo. Então, quando eu pego só duas curvas individuais, se eu pego o próprio layaway do meu modelo, que é a linha vermelha, tá, a pergunta é justamente essa. Vale a pena todo o meu trabalho? Essa é uma pergunta que você sempre tem que fazer todo santo dia quando você sentar a bunda na frente do computador. O tempo que eu estou gastando aqui na frente, vale a pena? Porque você tem, quando a gente faz a analogia ao mercado financeiro, você tem todo o trabalho de investir na bolsa. Encontrar uma boa empresa, um bom ETF, fazer o acúmulo, fazer o dollar costing average, potencialmente avaliar se você tem que trocar a carteira. Isso para não mencionar a parte quantitativa de desenvolvimento de modelos e etc. Tá? Se eu simplesmente, lá no mercado financeiro, fizer um buy and hold, se eu simplesmente comprar um índice, tá? Se as minhas operações não superam buy and hold, significa que não faz sentido nenhum eu continuar fazendo as minhas operações, certo? Primeiro ponto. Se ainda, e isso é um caso particular do Brasil, com essa renda fixa pornográfica que nós temos nesse país, tá? Ainda lá na renda fixa, por que o dinheiro, quando aumenta os juros, sai da bolsa e vai para a renda fixa? Porque você não tem um trabalho nenhum e vai ganhar aquela porcentagem fixa todo mês. Claro, você tem um risco país, blá blá blá, mas sem entrar nesses detalhes. Tá? Ou seja, vale o trabalho ficar na bolsa, sendo que a renda fixa está me pagando, dependendo da época, 1%, 1,1%, 0,9%. Você entendeu? O sujeito faz essa conta, ele tem que fazer essa conta, então está corretíssimo fazer essa conta. Então, toda vez que eu venho aqui e comparo o meu resultado, se simplesmente eu tivesse seguido o mercado, esse negócio aqui tem que ser melhor mesmo, porque senão significa que, além do yield, tá? Porque isso daqui eu tenho um retorno superior ao mercado financeiro, ou seja, vale o giro que eu estou fazendo aqui, tá? Então isso daqui me comprova, beleza, tá valendo o trabalho. A segunda coisa que me comprova que está valendo o trabalho, a curva do meu modelo de layaway, obviamente que depois eu vou falar do lay home, mas o layaway que é o vermelho, ela supera ou simplesmente se eu tivesse feito layaway no mercado, em todo jogo que o mercado, né, foi favorável a tal. Então significa que sim, eu estou fazendo alguma coisa que adiciona um alfa, né, porque minha curva é melhor. Aqui no começo não estava tão bom assim, depois melhorou. Quando eu olho só o outro aspecto daí, que é o lay home, que eu faço, né, seja layaway como lay home, dá isso daqui. Aí, obviamente, se eu somo, né, as duas curvas, ela vai me dar o resultado total do modelo, que é a linha azul, que é a soma do lay home com o layaway, me dá a curva azul. E aí você vê o gap que eu tenho entre a linha azul e a linha branca, que me mostra de fato que o meu modelo ele supera o mercado, tanto é que está aqui, né, a prova cabal. Isso daqui é o resultado efetivo, porque ali é a parte onde eu desenvolvo, é a parte teórica, o resultado é efetivo isso daqui, mas né, não precisa ser muito esperto para entender que isso daqui está melhor do que essa linha branca aqui também. Se você for ver essa linha branca, em 2.150 jogos eu fiz aqui 259, tá? E aqui nesse caso eu fiz 300, só que aqui eu tinha uma banca bem menor nesse começo, depois eu fui aumentando um pouquinho, etc. Então e eu tenho, né, uma estabilidade que eu não tenho aqui eu tenho uma variabilidade muito grande, ou seja, tá, eu estou no caminho certo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tá, é muito importante vocês fazerem esse tipo sempre de avaliação, para vocês saberem exatamente se vale a pena ou não continuar fazendo aquilo que você está fazendo. Então, algo que eu negligenciava, porque achava irrelevante, que é o cálculo do yield, faz todo sentido. Tá? Porque ele me mostra que isso daqui é tão rentável quanto
uma operação bem feita no mercado financeiro, tá? Então é uma coisa que de fato você tem que considerar. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês, além de toda essa análise que a gente fez nessa primeira metade da aula sobre o retorno, né, e sobre o fato se vale a pena ou não, e de verdade como que você avalia daí o seu modelo, tá, o conceito de yield. Eu ainda estou fazendo um outro estudo que depois eu quero deixar de uma forma um pouco mais estruturada e quem sabe não, eu vou publicar um paper sobre, tá, que é, bem, existe ainda talvez a possibilidade, tá, que é uma premissa que eu tenho, que o mercado é um processo de reversão à média. Leandro, você fala isso bastante no mercado financeiro, né? E não é muito diferente aqui no trade esportivo, tá? Então, se eu pego mais ou menos esse conceito de reversão à média, e se eu simplesmente sigo o mercado, vou mostrar aqui uma coisinha para vocês, tá? Aqui, esse cara aqui é um outro modelo, completamente diferente daquilo, não é o que eu estou fazendo, isso daqui é só um estudo, tá? Essa linha branca é a linha do mercado. Leandro, mas é diferente daquela linha do mercado lá que você mostrou no teu outro. Porque aqui era simplesmente, né, a ideia do layaway. Aqui nessa linha do mercado, eu tenho simplesmente uma medida de eficiência dele toda vez que a odds, ou seja, toda vez que a probabilidade do time da casa ganhar for maior do que a do visitante, é quando eu faria o layaway, tá? Então você vê que ela tem um desempenho bem maior no começo do que aquela outra linha genérica, tá? Por quê? Porque eu simplesmente estou fazendo o seguinte, tá? Presta atenção no que eu estou fazendo aqui. Essa linha branca, ela representa então simplesmente você ter feito layaway toda vez que a odds do time da casa era menor do que a odds do time visitante. Então aqui, até o jogo 1500, tá? Você teria feito usando 2,50 para cada entrada, certo? Você teria feito 400 euros, o que é um puta resultado. Só que o que acontece? Daqui então significa que o mercado estava acertando de fato aquilo que ele estava precificando. Deu uma desandada aqui, tá? Não corresponderam tantos os layaways quanto o mercado previu, e depois aqui ele bateu a linha do zero e ele voltou. Estou muito curioso para ver o que acontece aqui no futuro conforme eu for acumulando mais jogos. Mas qual que é o ponto principal que eu quero ressaltar aqui? Se eu simplesmente seguir o mercado, tá, e seguir esse princípio que eu estava comentando do retorno à média, esse é o ponto. Eu não preciso fazer mais nada, então. Eu só preciso ficar observando para onde o mercado está indo, tá? Olha aqui essas duas curvas. E até se eu deixar, vamos deixar no mesmo padrão do outro, porque deixar no mesmo padrão é bonito, né? Esse aqui é o resultado total. Como que eu tinha deixado lá no outro, o layaway era o vermelho e o outro era um laranjinha, né? Então vamos voltar lá. Vocês veem que eu tenho um monte de versão de modelo, né? Pra vocês verem como eu venho trabalhando isso. Esse daqui tal, esse daqui era um laranjinha. Então vamos deixar aqui padronizado, tá? Vocês verem que seguindo o mercado, e esse princípio de reversão à média, olha só que beleza minhas curvas individuais aqui, que somadas totalizam isso aqui. Então sim, por um tempo, 70%, 80% dele, eu fiquei abaixo do que eu teria feito no mercado, simplesmente se eu só usasse aquela regra. Porém, qual que é o ponto aqui que vale a pena? O mercado, uma hora ele erra, certo? E ele errou. Ele errou bem, que ele zerou o ganho. Só que o meu modelo não. Vocês estão entendendo? Então ele sobrevive o momento que o mercado simplesmente azeda. E se o mercado volta a acertar os jogos que de fato, né, o acontecimento tenha a correspondência com aquilo que o mercado tem precificado, a diferença é que a gente tenha de novo curvas ascendentes como esse trecho aqui. Então quando deu a queda, você viu que foi quando praticamente lateralizou as duas curvas, e aqui eu tenho, tá? Simplesmente, como vocês veem que o meu próprio nome sugere aqui, follow the fucking market, seguindo o mercado. Claro, se eu comparo
certas métricas, e depois ainda preciso adicionar o yield aqui para ver, porque às vezes se o yield é bom, etc. Preciso fazer isso daqui. Mas se eu olho aqui certas métricas, obviamente que o meu outro modelo lá, ele tá mais interessante, né? Eu tenho uma esperança matemática maior, eu tenho uma acurácia maior, então ele de fato vale a pena. Porém, quando eu volto aqui, né, aqui tem um potencial muito grande, porque se eu mantenho essa proporção aqui de gain e loss e melhoro a minha acurácia, tá, a minha esperança matemática dispara. E eu entro em 47% dos jogos. Lá no outro eu entro em 79%. E aí, qual que é o conceito? Se você entra em 79% dos jogos, significa que você precisa de uma responsabilidade muito grande. Então, se você assume uma responsabilidade, tá, de 12 euros por jogo, e aí 12 euros, a gente está falando ali que você tem uma odds de 7, tá? E essa odds de 7, na média, você está colocando 2 euros. Então, é odds menos 1 vezes o stake, certo? Então, se você tem isso, se você tem 100 jogos para entrar a uma responsabilidade de 12 euros, significa que você precisa, né, 12 vezes 100, 1.200 euros para poder entrar em 12 jogos, nesses 100 jogos. Você acompanhou o raciocínio? Então, isso é importante. Aí que o yield fica muito importante. Porque se eu tenho um yield de 5,6% e eu justamente coloquei ali 1.200 euros, certo? Então, eu vou ganhar 5,6% de 1.200 euros. Né? 5% de 1.200 vai dar 50, 60,6, 72 euros, se eu não errei a conta. Tem que de cabeça aqui. Nada mal. Nada mal. Se eu tenho um yield de 10, você entende? Então, cara, de verdade, assim, usando um conceito que eu usava também no mercado financeiro, tem certas situações que dá para você pegar dinheiro com pá, cara. Com pá. Igual quando deu ali menos 60%, 70% no Ibov em março de 2020 e abril, no auge do Covid, que estava todo mundo desesperado saindo da bolsa, e vocês me lembram que eu fiz um post aqui falando de pessoas, é hora de comprar, não à toa fez aquela recuperação em V, quem pegou o Ibov com 70% de desconto pegou. O que eu fico muito puto, porque vocês vão numa loja, se tem uma calça jeans ou um jogo com 70% de desconto, vocês compram na hora. Só que se a bolsa está com 70% de desconto, vocês arregam. Ou eu estou mentindo? Ou vocês não viram aí todo mundo falando, não é hora de entrar em bolsa, não é a hora, é muito arriscado, o cenário está incerto e a condição e a perspectiva das vacinas ainda não existe, blá blá blá. Perderam a oportunidade da década de comprar bolsa com 70% de desconto, 60% de desconto, não me lembro exatamente quanto caiu, mas não importa, você entendeu o conceito, tá? Então vocês têm que saber pegar as oportunidades, pessoal. Aí a gente fica aqui falando que nem os loucos sozinho, às vezes, tentando, né? Mas você tem que deixar de lado certos preconceitos. E por que eu estou introduzindo este último assunto aqui para a aula de hoje? Justamente porque eu já tenho sacado qual que é a da maioria, não falo que são todos, porque isso é injustiça e não é verdade, mas já tenho sacado qual que é a ideia de vocês aqui na aposta esportiva, que é vocês têm medinho de entrar em odds alta. Vocês têm medinho quando a odds é 5, é 6, é 7, tá? E não é, gente. Se o método ele tem a esperança matemática positiva, se ele tem o yield positivo, se ele tem todo o caralho do teste que você faz, todo o trabalho que você tem, você não tem que ter medinho de entrar em odds alta, tá? Agora, e aí a gente vê, você entendeu? Dá uma olhada aqui. Aqui é a média de odds do home, do time da casa,
certo? E aqui é o quanto de dinheiro eu ganhei por faixa de odds. Óbvio que uma odds baixa do time da casa me favorece o layaway, praticamente eu fiz todo o meu dinheiro do layaway aqui. Só que nas odds mais altas, potencialmente, onde eu dei um lay home, é tudo positivo. Isso daqui é um jogo que errou, porque a base é pequena, então isso daqui é um cara outlier. E naturalmente você tem um acúmulo muito maior de jogos aqui, porque você tem uma distribuição muito maior aqui, tá? Mas nessa pequena proporção que eu tenho, você não tem que ter medinho de odds alta, tá? Até porque você tem metade, tá? 312, essa soma aqui é 162, você tem praticamente metade do dinheiro, tá? Em odds altas. Então você não tem que ter medinho de odds alto, tá? Ali, ó, Marcelo Cruz, trader oficial. Eu entro em odds 60. O segredo está no método. Mas é claro que o segredo está no método. Mas é exatamente, concordo com você 100%, tá? Por quê, meus queridos? Porque eu estou ensinando vocês a fazerem modelos quantitativos, tá? Desde quando comecei o Outspoken Marketing, O canal começou em 2016, o Outspoken Marketing na prática começou em 2018, tá? Ou seja, são 5 anos, pelo menos, no mínimo 5 anos que eu tô falando para vocês. Sigam o caralho do modelo, tá? E ainda hoje eu vejo a pessoa fazendo o modelo, fazendo agora no trade esportivo do método, chega na hora H, tá ali aquele gráfico derretendo, ele ainda olha e fala, ah, mas eu não vou entrar porque isso daqui não tem cara de fundo. Porra, meu, então me desculpa, por que você fez um modelo se era para você dar palpite? Por quê? Se era para dar palpite? Ah, porque o gráfico não mostrava fundo. Mas então você é analista gráfico ou você é trader quantitativo? Você tem que tomar uma decisão na tua vida. É a mesma coisa aqui no trade esportivo. Ah, mas porque a odds é alta. E daí? O mercado sabe melhor que você. Se ele precificou aquela odds daquele jeito, porque tem uma probabilidade mais alta daquele evento de fato acontecer daquela forma. Óbvio que ele erra, porque a gente viu, tem a prova cabal aqui que eu mostrei na dela. Mas se você tem um método, né, como o nosso caro amigo Marcelo falou ali em cima, você vai ficar com medinho de odds alto? Você entendeu? Aí você desliga o computador, tá? O Valclemir tem uma pergunta, tem uma pergunta ali. Quando você fala da stake vezes odds menos 1, a odds é a odds do time visitante ou home? Depende do que você está fazendo, meu caro. Tá? Se eu estiver fazendo layaway, então vai ser a odds do time visitante. Se eu estiver fazendo lay home, tá? Vai ser a odds do time da casa. Você entendeu? E esse cálculo, tá? Só para deixar bem claro que você está mostrando aí na tela para o pessoal, é o de fato da responsabilidade, tá? Que você está assumindo, ou seja, é o risco que você tem. Então, se você tem aí justamente, né, vamos supor uma odds de 5 e a sua stake é 2, então 5 menos 1, 4 vezes 2, 8. Então você está arriscando 8. Esse é um tema fodido também. Você está arriscando 8 para ganhar 2. Tá? Aí, vocês têm no imaginário de vocês, quando eu falo vocês, pessoal, é genérico, você entendeu? Porque eu não sei quantas pessoas tem aqui, o que vocês fazem da vida. Então são vocês, tá? Isso não é pro pessoal. Quando vocês veem esse tipo de coisa, nossa, mas a proporção tá, né, 1:4. Não é uma proporção que vale a pena, tem que reduzir isso para 1:1. Aí o que vocês vão fazer? Vocês não entram. Entra no medinho da odds, entra no medinho do gráfico, entra na mesma coisa. Não tem a ver nada uma coisa com a outra. Não existe essa relação que vocês acham que tem de, mas esse risco tem que ser mais parelho, mais próximo.
Não. Por que que não? Tá? Porque eu estou falando que não? Não. É porque não, porque existe um pedaço da equação que você está ignorando, que é a sua porcentagem de acerto. Então, se eu tenho essa relação de 2, arrisco 8 para tentar ganhar 2, certo? Então, significa que isso vai ser vantajoso se eu tiver um modelo positivo. E simplesmente se eu tiver, tá, um modelo que acerta 60% das vezes, vai dar certo? Não. 70% das vezes? Opa, vai dar ali 1,40 menos 2,10? Ainda não. Precisa ter um modelo que acerta 80% das vezes. Mas se você tem um modelo que acerta 80% das vezes, você consegue ter esperança matemática positiva. É a mesma coisa aqui. O ganho médio é esse cara aqui já líquido. O loss médio é esse cara aqui. É desproporcional. Só que eu tenho acurácia alta. Esperança matemática positiva. Ah, é simples assim. Então, não importa. Eu sei que para muitos é psicologicamente desconfortável. Principalmente quando você vai ali no odds de 10. Né? Até quando você aperta o botão dá um desconforto. Você vê ali aquele número, né? Puta, se isso daqui der errado, tô lascado, vou perder 20, 18 na verdade, né? Nesse exemplo que a gente tá dando para tentar ganhar 2. Mas tudo depende do método. Tá bom, meus queridos? Tem uma pergunta ali do Bruno que eu perdi. Professor, se em teoria as pessoas têm aversão a odds altas, se você buscar aproveitar estando a favor delas, uma vez que estarão mal precificadas, isso pode gerar um NIEL maior do que estar contra? Não necessariamente, tá? Porque parte dessa repulsa justamente vem dos amadores, tá? Vem dos recreativos, você entendeu? Tanto é que eles buscam fazer back ao invés de fazer lay. Porque no back você mantém essa proporção muito mais cômoda. Tá? Só que, honestamente, é bem difícil fazer um modelinho que gira no back. Tem gente que consegue, não estou falando que não dá. Tá? Só estou falando que é mais difícil. Honestamente, é muito mais fácil, porque o evento contra está ao seu favor. Tá? Se você fizer um back na vitória do time da casa, você tem que saber que, mediamente, o time da casa ganha 50% das vezes. Às vezes 40%, 45%, depende da liga, depende do jogo. Tá? Então, a conta começa a não fechar. Qual que é a vantagem do lay? Tá, a vantagem do lay é que das 3 saídas possíveis de um jogo de futebol, vitória da casa, empate ou a vitória do visitante, o lay no visitante, ele me favorece em 2 desses 3 cenários. O lay no time da casa me favorece em 2 desses 3 cenários também. Então você entende como você vira o negócio? Simplesmente pela escolha do método, você já dá uma alavancada na probabilidade ao seu favor. Depois você dá uma ajustada aqui no modelo, numas regras, numas variáveis boas aqui. Você acha um negócio que filtra bem aquilo que o mercado está fazendo ali. Fim da história. Então, é ciência de foguetes e fazer isso daqui? Né? É fazer o foguete do Elon Musk que posa depois de lançado, posa de ré? Não é. Tá? Exige, como eu disse, você sentar o bumbum na cadeira e trabalhar. Você entendeu? Curto sempre tem a pergunta dos automatizados. Cara, é tudo manual. Aqui é tudo trabalho manual. Tá? Não tem nada de automatizado. Vê vai nos destaques aqui do perfil e lá tem uma explicação do automatizado. Hoje eu tô de muito bom humor, não tô afim de ficar falando de automação, mas é no manual mesmo, tá, cara? Vai aqui, aperta o botão, não dá trabalho nenhum, né? Você entendeu? Vocês têm uma pira e vocês gastam energia com outras coisas. Aí uma coisa, por isso que eu falei que é legal fazer a live ao vivo do que eu sentar aqui e gravar um vídeo sozinho, né? Obviamente que a live ao vivo não chamaria live, né? Mas o ponto que eu quero falar é o seguinte, tá? É justamente esse.
Eu acordo, passo o dia, durmo e comecei a sonhar com esse negócio aqui. Então, se eu contar o sonho, quase 24 horas do meu dia eu estou pensando nisso. O que significa isso? É obstinação. Eu estou determinado a levar isso daqui ao limite para saber se vai dar certo ou se vai dar errado. Pode ser que dê errado, gente. Pode ser que dê errado. E aí? Se der errado. Mas se der errado, deu errado, eu vou fazer outra coisa. Simples assim. Já fiz tanta coisa na minha vida que deu errado. E depois aí eu fui fazer outra coisa. É a mesma coisa aqui. Óbvio que eu faço votos de que dê certo. Dê bastante certo. Quanto mais dá certo aqui, mais eu posso ensinar para vocês. E aí todo mundo sai ganhando. Mas der errado, vocês também vão aprender com os meus erros. Ou espero que aprendam também com os meus erros. E aí a gente acha outra coisa para fazer. Você entendeu? Mas o ponto é esse. Então, toda vez que você está pensando em outra coisa, você está deixando de olhar para a parte que mais importa. Então, apesar de eu ter feito a aula hoje falando do IELTS, explicando o conceito, que é importante para você ver se isso daqui é eficiente, mas eu só fiz isso aqui hoje, depois que eu já passei os últimos 3 meses trabalhando no modo de ter esse negócio aqui ascendente do jeito que tá. E vocês veem aqui no meu repertório, isso daqui é a versão 18. Tem uma série de outras coisas aqui que eu já tentei e sigo acompanhando para ver o que tá fazendo, etc. Tá? Ou seja, a minha energia tá aqui, eu não quero saber de outras coisas. Não me interessa outros assuntos, não me interessa. E isso é um princípio de vida que você tem que levar para todas as coisas que você faz. Tudo o que você faz. Tá? Quando eu trabalho na Experian, quando eu trabalho lá na Experian, eu estou concentrado e obstinado na Experian. Desligou o computador da Experian porque acabou ali o que eu tinha que fazer, eu ligo isso daqui e começo a pensar nisso aqui. E às vezes misturo um pouco os pensamentos. Mas isso é uma coisinha que chama determinação. E para você ter essa determinação, você precisa de uma outra coisinha chamada de vontade. E a vontade não é essa vontade, né? Lembra sempre, não é essa vontade de, eu tenho vontade, sei lá, de agora comer uma pizza. Não é essa vontade, né? Isso é uma paixão, né? Eu sou apaixonado por comer pizza. Não, isso é um desejo carnal, né? Você tem ali a necessidade agora, a inclinação de comer uma pizza, né? A vontade é uma coisa superior, né? Ela vem do intelecto. Porque a gente, na terminologia das palavras, a gente confundiu um pouco as coisas. Você entendeu? Mas a educação da vontade, tá? E aí vem aquele livro que eu sempre falo para vocês, né? O trabalho intelectual e a educação da vontade. Ela é um processo onde você desenvolve certas virtudes, porque você as treina, e aí você consegue aplicar isso em qualquer coisa. Você entendeu? Então, não tem distração, não tem nada que me faça interromper este processo aqui, tá? Aí, é muito interessante que quando você entra nisso, tá? É que eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma esposa maravilhosa e não é um exemplo. Mas eu sei que em muitas pessoas, muitas casas, tá? Acontece justamente o oposto. Quando você tenta ter o mínimo de determinação e você se enfia em alguma coisa, o primeiro lugar, tá? O primeiro lugar da onde vem uma repreensão para sua determinação é de dentro da tua própria casa. Menino, mas você não sai da frente desse computador. Nossa, mas vai fazer outra coisa. Olha, tá um dia bonito lá fora. Por que você não vai lá fora? Ou os teus amigos. Vamos dar um rolê aí, vamos jogar uma bola lá, vamos tomar uma cerveja. Não, cara, não posso, eu tô estudando. Lá, fica estudando o dia todo, daí não vai levar nada. Vamos aqui, você entende? O que mais tem, tá? São justamente os desafios do, né? E isso é o que no mundo religioso o pessoal chama de tentação. É que até esse termo já foi banalizado, né? Mas isso existe uma tentação que te
tira do caminho que você deveria estar trilhando. E o seu papel é dizer não àquilo. Tá bom? Então, essa é uma mensagem muito importante. O Jonathan está perguntando, professor, esses seus estudos sobre trade esportivo já pode ser aplicado ou ainda só estudo? Não, meu amigo, isso daqui eu aplico aqui, ó, grana real, já tá na corretora, esse final de semana tem uma girada aqui, nem me lembro mais agora de cabeça quantos jogos eu entrei aqui, deixa eu olhar de novo, tá? Esse final de semana, contando sábado e domingo, eu entrei em 240 jogos, tá? 240 jogos. Então, tá girando a máquina já, tá? Obviamente que eu mostro essa parte aqui do estudo porque ele é contínuo, você entendeu? Ele nunca para, entra na parte que eu tava conversando com vocês agora há pouco da determinação, tá bom? Então, e aqui é outro ponto, meu caro Jonathan, aqui é skin the game, então eu jamais estaria gastando o meu tempo e o tempo de vocês para falar um negócio que fosse puramente conceitual. Não à toa, né, o nome do meu curso é Outspoken Marketing na prática. Porque o negócio é na prática. Beleza, você monta ali uma planilha no Excel para estruturar as ideias, para validar o seu conceito. Amigo, você viu ali que ali tem um futuro, você vai na prática. Foda-se, vai na prática. Ali você aprende um monte de coisa. Tá? O André, grande André, por isso eu estou há 24 anos junto com a minha. Ela deixa eu ser obcecado. Cara, eu tô há 15 com a minha, tá? E ela aqui, tanto é que ela tá lá, domingão eu tô aqui, tô conversando com vocês, porque eu tava trabalhando nisso aqui, você entendeu? Então você precisa, é isso que a gente chama, né, de achar um parceiro, né, de achar alguém que de fato é um companheiro para uma vida, você entendeu? Exato, é achar alguém que quando você precisa ser obcecado não te enche o saco, óbvio, né? As mulheres só fazem isso com homens que elas sentem que dão segurança a elas. Você entendeu? Se você quer ser obcecado, mas na hora que precisa, você entendeu? Você não está presente para todas as coisas, aí obviamente você nunca vai conseguir nada, né? Então você tem que fazer a sua responsabilidade de homem. Então aquilo que você tem que fazer, por exemplo, hoje de manhã também esse tapete aqui, ó. Acordei de manhã, vim lavar o tapete, porque é uma coisa que tinha me pedido, é uma coisa simples. Não precisa de muito não. Você entendeu? Mas é isso, tá? Vai ficar salvo sim, meu cara. Depois eu vou fazer o download aqui do Instagram, eu vou subir no YouTube, até porque, né, a gente fala sobre vários assuntos, mas o principal foi o conceito de yield, e isso fica registrado lá. Beleza, meus queridos? Então, eu vou nessa. Foi um prazer aqui conversar com vocês de novo, tá? Tá tendo jogo, deve ter saído o gol de alguém. E também tem que ser competente, exatamente. Você tem que ser uma pessoa completa, né? Equilibrada, tudo, e dá tudo certo, tá bom? Boa continuidade, então, pro dia domingo aí pra vocês. Um grande abraço. Depois, não se preocupe, vai ficar salvo. Vou jogar no YouTube também. Você assiste onde você achar que tá mais confortável. Até mais, pessoal.